Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, caros ouvintes! Estamos iniciando mais um episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas, organizado pela empresa ICL. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira, sou gerente de desenvolvimento de mercado na diretoria Centro-Sul e hoje serei o host aqui do nosso bate-papo. Junto comigo também está aqui o Anderson, que é consultor de desenvolvimento de mercado na regional RS Norte, e eu passo a palavra aí para o Anderson dar um alô aí para os nossos ouvintes. Olá, João, olá a todos os ouvintes, é um prazer estar participando de mais um episódio do nosso Plantcast. Isso aí, obrigado, Anderson. Hoje é uma satisfação muito grande para nós. Nós temos nesse Plantcast de hoje o tema indução de resistência em plantas a patógenos. E para falar desse tema, eu convido aqui o professor Daniel Debona, ele que é professor então na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professor Daniel, seja bem-vindo ao nosso Plantcast. E eu passo a palavra para você, professor, para fazer aí uma apresentação aos nossos ouvintes aí. Olá, João Paulo. Olá, Anderson. Olá, você ouvinte desse podcast. É uma satisfação muito grande poder estar participando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à ICL pelo convite, por essa iniciativa de estar disseminando conhecimento aos diferentes entes da cadeia agrícola. E eu sou engenheiro agrônomo, eu nasci e me criei no campo, sou filho de pequenos produtores rurais no Rio Grande do Sul, na cidade de Sarandi, e eu fiz graduação em agronomia na Universidade Federal de Santa Maria, e desde o primeiro período de graduação eu fiz estágio na área de fitopatologia, que estuda as doenças de plantas, lá no Phytos Group. E depois eu fui fazer mestrado na Universidade Federal de Viçosa. Lá em Viçosa eu fiz mestrado, doutorado, e durante o doutorado eu passei um período nos Estados Unidos, na Louisiana State University, trabalhando muito fortemente na área de interação planta-patógeno, estudando o efeito da nutrição mineral nas doenças de plantas e também a indução de resistência. Depois eu fiquei um período no pós-doutorado, também em Viçosa, e finalmente eu passei num concurso e atualmente então eu sou professor da UTF-PR Campus Santa Helena, e o foco das minhas pesquisas são o manejo integrado de doenças, principalmente em grandes culturas como soja, milho. Legal, professor. Sem sombra de dúvidas aí uma trajetória muito interessante e uma experiência ímpar aí para compartilhar conosco e com os nossos ouvintes. Professor, iniciando esse tema, que é um tema tão importante, eu pediria, professor, comentasse um pouco, falar um pouco aí de como que ocorre a interação planta e patógeno, professor. Perfeito, João Paulo. Bom, primeiro é importante a gente abordar um pouco do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, entender como é que os patógenos eles sobrevivem, se disseminam e infectam uma planta. Os patógenos eles apresentam diferentes estratégias no que tange ao seu ciclo de infecção. Então, existem patógenos, por exemplo, com relação à sobrevivência, que vão formar estruturas de resistência, exemplo do fungo que causa mofo branco, esclerocínia, que forma uma estrutura chamada de escleródio. Tá? Outros patógenos, exemplo daqueles que causam manchas foliares, como mancha-alvo, cercosporiose ou crestamento foliar por cercose, para a própria antracnose, os fungos eles sobrevivem na palhada ou na semente também. Então, a semente ou a palhada atua como fonte de inóculo primário. A gente tem um outro grupo, que são fungos chamados biotróficos, ou seja, que dependem do tecido vivo da planta, que sobrevivem em plantas hospedeiros alternativos ou plantas voluntárias. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, uma medida como vazio sanitário para reduzir o inóculo de Facópsora que causa ferrugem. Muito bem. A partir dessa sobrevivência, esse patógeno ele precisa ser transportado, ou seja, disseminado para uma planta. Né? Então, a partir dessa fonte de inóculo, quer seja o resto cultural, quer seja uma semente ou mesmo uma planta
um hospedeiro voluntário, ele vai se disseminar. E aí existem diferentes mecanismos, diferentes agentes, que pode ser o vento, respingos de chuva, a depender do patógeno. E aí o patógeno ele entra em contato com a planta. E aí uma série de processos no patógeno na planta vão ser ativados. Então, dependendo da capacidade de ataque do patógeno e da resistência da planta, essa interação vai ser compatível, né, que o patógeno vai ter sucesso, ou a planta vai ser resistente. Então, a planta, a partir do reconhecimento de um patógeno, vai ativar uma série de mecanismos de defesa. É claro que alguns já estão presentes antes mesmo da chegada do patógeno, que são chamados de pré-formados, barreiras estruturais e bioquímicas. Mas os de grande importância são os pós-formados, tá? E aí, muitas vezes a gente vê doença por quê? Porque a planta não consegue ativar na intensidade ou no momento adequado para conter a infecção. E aí a gente tem, então, a suscetibilidade e a gente vê, então, o resultado na manifestação dos sintomas, que é a doença. Professor Daniel, é muito importante quando nós observamos que as plantas têm esses próprios mecanismos de defesa. E dentro desses mecanismos de defesa é sempre importante salientar a importância dos nutrientes, do equilíbrio nutricional, para ter uma maior, podemos falar assim, potencialização desses mecanismos de defesa. Além disso, nós temos também alguns agentes que podem estar sendo utilizados como indutores dessa resistência, como os próprios fosfitos. O senhor poderia falar um pouco para nós sobre os agentes abióticos de indução de resistência? Perfeito, Anderson. Antes disso, é importante a gente voltar um pouco com relação ao que é a indução de resistência, né? Uma planta suscetível, você pode lançar mão de alguns produtos ou micro-organismos de forma que ela fique num estado de alerta, tá? Então, você aplica um produto ou um micro-organismo, e aí ela vai reconhecer esse micro-organismo e vai estar num estado ativado. Então, quando o patógeno chegar, ela é capaz de conter a infecção e, consequentemente, a severidade do sintoma vai ser reduzida, tá? E dentro desse contexto, a gente tem, então, os agentes abióticos ou químicos e os agentes bióticos, que são micro-organismos ou mesmo extratos de alguns micro-organismos. E você mencionou os fosfitos, Anderson. Os fosfitos são uma classe de indutores muito importante, né? Comercializados como fertilizantes foliares, mas assim, na questão da indução de defesa, são produtos muito interessantes. Então, o fosfito, ele tem uma série de mecanismos, tá? Então, primeiro, a indução de defesa. Então, a planta, ela, ao absorver esse fosfito, ela é capaz de ativar suas defesas. E, além disso, o fosfito, ele também tem um efeito direto sobre o patógeno. Então, a gente não tem apenas um efeito de indução de defesa, mas também um efeito tóxico sobre o patógeno. E aí, o fosfito, ele acaba causando um dano no patógeno, ocorre a liberação de algumas moléculas do próprio fungo, por exemplo, e a planta reconhece essas moléculas chamadas elicitoras, e também existe aí uma indução indireta, digamos assim, que é do fosfito atuando sobre o patógeno, e essa liberação de elicitores do patógeno vão ativar as defesas das plantas. Legal, professor. E pegando um gancho, professor, nessa questão da utilização de fosfito, o professor tem alguma experiência ou até dados de literatura da eficiência, no caso do fosfito, quando associado a micronutrientes? Tem algumas informações, ou o professor tem alguma experiência nesse sentido, professor? Temos muita experiência, João Paulo. Nós fizemos alguns trabalhos com fosfitos e a gente estudou bastante a questão do mofo branco, do feijoeiro, e também mofo branco na soja. Que o mofo branco, eu mencionei anteriormente, o fungo Sclerotinia, né? Então é um fungo de difícil controle, porque ele forma um esclerótico, uma estrutura de resistência que fica no solo de um ano para o outro, e esse fungo ele também tem uma gama ampla de hospedeiros, são mais de 600 plantas que são atacadas pelo fungo, então é um fungo bastante complicado em termos de manejo. E aí, nesses casos, a gente observou,
por exemplo, no caso do feijoeiro, a gente viu redução na severidade pelo uso de fosfito de zinco e de cobre, tá? E no caso da soja, a gente viu uma redução bastante interessante na intensidade da doença utilizando o fosfito de manganês, porque é uma combinação, né? Você tem o efeito do fosfito ativando defesa, mas é importante salientar a questão dos nutrientes, né? Os nutrientes são muito importantes para que o processo de ativação de defesa ele seja efetivo, porque boa parte desses nutrientes eles estão envolvidos na ativação de enzimas, né? Enzimas de defesa que vão resultar na produção de proteínas, por exemplo, relacionadas a patogênios, que são proteínas importantes na resistência, espécies ativas de oxigênio, que são tóxicas ao patógeno, também ativam defesa na planta, e fitoalexinas, que são substâncias ou compostos de defesa vegetal. E o interessante também, João Paulo, é com relação à questão do retorno econômico. Foram conduzidos alguns trabalhos na Argentina, em que foi feito um controle, né, sem aplicação de qualquer produto, um segundo tratamento em que foi aplicado somente fungicida, foram 2 aplicações com base num modelo de previsão de ocorrência de doença, e um terceiro tratamento em que esse fungicida ele foi combinado ao fosfito de cobre. E o que foi observado com relação ao retorno econômico, foi observado que o fungicida ele resultou num retorno em torno de $67 por hectare, enquanto que quando o fungicida foi combinado com esse fosfito, o retorno foi de mais de $140. Por quê? Porque o fosfito ele intensificou o controle de doenças de final de ciclo da soja. Tá? E aí, então, o fosfito é uma ferramenta importantíssima para ser combinado com fungicidas, aumentando o controle. Perfeito, professor. Então, fica a mensagem aqui para os nossos ouvintes, né? Fosfito, ele sim entrega resultado, mas principalmente quando associado aí, né, com o manejo, né, com a utilização de fungicidas. E esse resultado, ele pode ser potencializado com a utilização de micronutrientes, como o professor mencionou, né, em alguns casos zinco, manganês e o cobre, que é muito importante quando a gente fala na indução de resistência. É isso aí mesmo, professor? Perfeito, João Paulo, perfeito. É importante ressaltar, João Paulo, que assim, os indutores, eles não vêm para substituir fungicida, né? Porque o produtor, muitas vezes, ele está lá no campo e ele pensa, eu vou retirar fungicida e vou utilizar indutor, né? Então, é importante a gente considerar que não substitui, é uma ferramenta complementar, principalmente em função da perda de eficácia, né? Vários fungos, exemplo de Phacopsora, que causa ferrugem, Corinéspora, que causa mancha-alvo, Cercospora, que causa crestamento foliar na soja, eles têm adquirido resistência aos fungicidas e, consequentemente, há uma queda na eficácia. Então, é muito importante que se combine com fungicidas multissítios, que é uma ferramenta, e também com os indutores, porque aí primeiro você aumenta a eficácia, né? Você tem a gestão anti-resistência e também você amplia o espectro de controle. Então, são esses os 3 principais benefícios do uso de fosfito. É notório, né, professor, né, João, os nossos ouvintes, que cada vez mais precisamos de alternativas para o controle de doença. E esse uso associado de indutores de resistência, uma nutrição equilibrada e, obviamente, o uso de manejo com fungicidas é cada vez mais importante nos nossos sistemas agrícolas. Professor Daniel, tive o prazer de conviver, de conhecê-lo na Universidade Federal de Viçosa, onde eu fiz meu doutorado em Fisiologia Vegetal, e atuamos no mesmo laboratório por um período, e esses trabalhos com fosfito, de fato, entregam resultados muito interessantes para diversos patosistemas. Professor Daniel, nós temos, além desses fosfitos, que a gente pode considerar agentes abióticos, né, na indução de resistência, nós temos alguns agentes bióticos. Dentre estes, podemos destacar as próprias algas. O senhor poderia comentar um pouco para nós sobre esses agentes bióticos de indução de resistência? Perfeito, Anderson. Bom, entre os agentes bióticos de indução de defesa, a gente tem os fungos micorrízicos, as rizobactérias promotoras do crescimento de plantas, a exemplo dos gêneros bacilos, pseudomonas, que são bactérias que se associam ao sistema radicular das plantas, promovem crescimento, secretam substâncias antibióticas e também
ativam defesas de plantas. Tá? E os fungos de biocontrole também têm sido bastante utilizados, né, que tem um efeito micoparasita. Então, o exemplo clássico é o gênero Trichoderma, que parasita o fungo, por exemplo, Sclerotinia, Sclerodes de Sclerotinia, é um exemplo, mas também outros fungos são parasitados. E, finalmente, a gente tem as algas e os extratos algais, tá? Que também têm sido utilizados hoje no campo e têm entregado resultados bastante interessantes. E essas algas, os extratos de algas, podem ser utilizados no tratamento de sementes. Inclusive, existem alguns resultados, por exemplo, na redução de nematóide de galhas, a importante doença hoje. Nematóides têm importância crescente. Nematóide de galhas, nematóide de cisto, nematóide de lesões, muito importantes em soja. E também podem ser utilizadas na aplicação foliar. Tá? Então, você tem duas oportunidades aí de uso de extratos de algas. O importante é a gente considerar o grau de sulfatação desse extrato de alga. Então, tem diversos trabalhos que mostraram que quanto mais enxofre tem nesse extrato de alga, maior a sua eficácia na indução de defesa da planta. Olha que interessante, professor. Informação aí bem relevante. Então, muitas vezes, né, hoje é posicionado, né, muitos extratos de alga no tratamento de semente com o propósito, né, de estimular o desenvolvimento de raiz, né, mas eu não tinha esse conhecimento, né, desse efeito também benéfico aí na indução de resistência. Mas, como o professor trouxe, então é um efeito já bem conhecido e já tem bastante estudos nessa área, professor. Isso mesmo, João Paulo, já existem estudos e, além disso, uma das características também da indução de defesa, João Paulo, Anderson e a caro ouvinte, é que eles também ativam, esse processo de ativação ele é de amplo espectro. Então, a gente aqui está conversando sobre doenças, só que diversos estresses abióticos, por exemplo, seca, alta temperatura, salinidade, eles podem ser aliviados pelo uso desses indutores também, tanto os abióticos quanto os bióticos. Que legal, professor, que informação rica para os nossos ouvintes. Professor, e linkando, né, a esses agentes abióticos e bióticos, a gente sabe que quando nós estamos no campo, existe uma série de fatores que podem influenciar na performance, né, da indução de resistência. O professor poderia compartilhar com nós um pouco desses fatores no qual podem influenciar, então, na indução? Certo, João Paulo. Bom, o primeiro fator, João Paulo, é a questão do genótipo da planta. Então, existem cultivares que são mais beneficiadas pelo uso da indução de defesa. Tá? Então, tem materiais que respondem mais e materiais que respondem menos à indução de defesa. Então, o primeiro ponto é a gente avaliar se aquele genótipo ele tem uma resposta boa, uma resposta elevada ou não ao uso de determinado indutor de defesa. Então, o genótipo da planta é o primeiro fator a ser considerado. O segundo ponto é que tem alguns críticos da indução de defesa que falam que você induzir defesa tem custo para a planta. Tá? E, de fato, você tem ali uma ativação de defesa e isso demanda energia. Só que tem sido observado que você pode, ao utilizar doses adequadas, você não ativar diretamente a defesa. Então, a planta ela vai estar somente num estado de alerta, mas ainda não ativou suas defesas, que é o que a gente chama de efeito priming. Então, tem algumas proteínas que se acumulam na célula da planta, mas ainda não estão ativadas, tá? Não ativou a defesa. E aí, quando chega o patógeno, aí a planta ela vai efetivamente ativar as defesas e com isso você economiza energia, tá? Porque se você utilizar, por exemplo, uma dose elevada do indutor, você vai estar ativando diretamente a defesa da planta. E se não chegar patógeno, isso aí vai ser prejudicial, tá? Então a questão de dose é fundamental, porque quando você usa a dose adequada do indutor, você tem um acúmulo dessas proteínas na célula vegetal, mas não tem a ativação da defesa em si, do final lá. Então, só quando chegar o patógeno, por a planta já ter acumulado essas proteínas, aí sim vai ser ativada a defesa. Então, cuidado com a dose. E, além disso,
você utilizar uma dose muito alta também, que o produtor muitas vezes pensa em turbinar o controle, né? Ele quer ver mais controle, ele pensa, vou utilizar uma dose maior. Tem o problema da fitotoxicidade. Então, tem alguns indutores que eles são mais propensos a causar fito. Então, o produtor tem que ter muito cuidado com relação à dose. E outro ponto central para que se tenha eficácia com o uso da indução de defesa é a questão do ambiente de produção, principalmente relacionado à nutrição mineral. Por quê? Porque os nutrientes são importantíssimos para a defesa vegetal. Eles constituem estruturas da planta, então, por exemplo, a gente tem o cálcio lá formando os pectatos da lamela média na parede celular, a gente tem diferentes nutrientes que ativam enzimas de defesa, um exemplo notório é o manganês, cobre está envolvido na lignificação, ou seja, fortalecimento da parede celular, então a gente tem uma série de nutrientes que são importantíssimos, e se você tiver uma falta de determinado nutriente, consequentemente o processo de indução ele não vai ser efetivo, porque a planta não vai ter aquele nutriente que é importante no processo de defesa. Então a nutrição mineral equilibrada, você fornecer todos os elementos de forma equilibrada, é fundamental para que a indução de defesa ela seja efetiva. Professor Daniel, como identificar o momento adequado de estar utilizando esses indutores para ativar, potencializar esses mecanismos de defesa da planta? Certo, Anderson. Bom, a gente tem que entender o princípio, né, Anderson, da indução de defesa. Aí a gente pode traçar um paralelo com o uso de fungicida. Tá? O fungicida ele vai ter como alvo o fungo, né? É um conceito até antigo, porque hoje a gente usa o fungicida também pensando na proteção, porque os fungicidas eles são mais efetivos no início da infecção, quer seja inibindo a germinação ou o início da penetração do fungo, tá? Mas pensando em fungicida, eles têm um efeito direto. E aí, em boa parte dos casos, o produtor ele fica monitorando a sua lavoura e ao observar os primeiros sintomas, ele vai e faz uma aplicação, né? Então, isso é comum. Agora, por outro lado, pensando na indução de defesa, o que eu quero? Eu quero que a planta ela se defenda quando chegar o patógeno. Então, eu tenho que ter aplicações mais precoces do que a de fungicida. Então, eu tenho que pensar primeiro tratamento de sementes, que é uma oportunidade muito interessante de você já estar utilizando, e aí a plântula já vai estar ativada. E ali, quando tiver as primeiras folhas, então pensando em soja aí V4, no máximo V5, eu já teria que ter uma aplicação foliar, porque as doenças elas ocorrem muito cedo, especialmente porque a gente está num ambiente hoje de produção com monocultura. E aí eu comentei lá no início da questão da sobrevivência, onde os fungos sobrevivem, que causam manchas foliares, por exemplo, nos restos culturais. Então, se eu tenho resto cultural de soja no campo, eu vou ter inóculo desses fungos. Então, por isso que eu precisaria fazer uma aplicação logo no início do ciclo para já estar ativando defesas e assim que esses patógenos se disseminarem da palha, eles já vão encontrar uma planta, digamos assim, vacinada, né, pelo uso desses produtos bem no início do ciclo. Então, os primeiros momentos no início do ciclo para você estar utilizando, para estar ativando defesa. E outro ponto fundamental, Anderson, é a questão da reaplicação. Então, tem alguns estudos que mostram que você fazer uma aplicação apenas não é suficiente. Então, você teria que estar utilizando esses indutores em determinados intervalos de tempo. Porque hoje, por exemplo, a fungicida em torno de 15 dias. Então, você teria que estar reaplicando para que essa defesa ela esteja ativa novamente, né? Porque você tem picos. Então, você aplica um indutor, vai, por exemplo, acumular essas proteínas, tá? E aí depois, ao longo do tempo, isso aí vai decrescendo, né? Então a defesa ela decresce. E aí se vier um patógeno, a planta não vai estar num estado suficientemente ativado para conter infecção. Então você tem que reaplicar para restabelecer um patamar adequado de defesa. Perfeito, professor Daniel. Então é importante fixar essa questão da aplicação sempre de forma antecipada, a chegada do patógeno, e sempre considerar a aplicação do fungicida, nunca utilizar esses indutores de resistência isoladamente, certo?
Isso mesmo, Anderson, porque hoje a gente tem primeiro muitos alvos, né? Pensando em soja, hoje a gente tem uma série de problemas, né? Você tem mancha foliar, você tem antracnose, ferrugem, então o nosso espectro de alvos é muito grande. E para isso a gente precisa ter diferentes ferramentas que sejam complementares. Então a gente tem o fungicida, que vai controlar determinado grupo de doença e com determinado mecanismo de ação. E a gente tem os indutores, então a gente consegue atacar o patógeno de diferentes formas, tanto com efeito direto, quanto com efeito da própria planta se defendendo a partir de uma indução prévia por um produto ou um micro-organismo. Perfeito, e considerando cada vez mais a diminuição da eficiência de muitos grupos de fungicidas, a utilização de alternativas é de extrema importância. Mas, professor Daniel, o assunto, quando é bom, ele passa rápido. E no episódio de hoje, o senhor trouxe de uma forma bastante clara a importância dos mecanismos de defesa que as plantas possuem contra os patógenos e que podemos estar potencializando essas defesas não só com uma nutrição equilibrada, mas também com o uso de alguns agentes, tanto bióticos quanto abióticos, na indução de resistência. Falamos dos fosfitos, extratos de algas e outros desses agentes. E que esses devem estar sempre associados com uma nutrição de forma equilibrada. Indo para o final do nosso Plantcast e agradecendo mais uma vez ao aceite pelo nosso convidado, passo a palavra ao professor Daniel Debona para deixar sua mensagem final. Bom, primeiro eu gostaria de enfatizar, caro ouvinte, que a indução de defesa é uma realidade. Ela não é um conceito teórico que não vai ser utilizado, é uma ferramenta muito importante que veio para ficar. Porque os tetos de soja que a gente tem observado são cada vez maiores de produtividade. Então, a gente precisa agora de um ajuste fino. Quando a gente tinha produtividade lá de 50, 60 sacos por hectare, aí era um cenário. Então, hoje a gente tem produtores com áreas extensas, obtendo 90, 100 sacas de soja por hectare. Então, a gente mudou de figura. E hoje, então, a gente precisa de um ajuste fino para entregar aquelas 2, 5, às vezes até mais sacas de soja por hectare. E aí a indução de defesa, tem alguns trabalhos feitos no Rio Grande do Sul, por exemplo, que mostram que dependendo do indutor, da cultivar ou do fungicida utilizado, você pode ter um ganho aí de 2 até 14 sacos de soja por hectare, ou seja, uma alternativa importante, pensando em 3 aspectos. Primeiro, questão do espectro de controle de doenças, que vai ser ampliado, tá? Segundo ponto, é um aumento na eficácia, né? Como você bem comentou, hoje a gente tem uma redução na eficácia dos fungicidas, então você utilizar outras estratégias para complementar esse manejo fungicida é muito importante, e aí, consequentemente, você vai observar aumento na produtividade. Eu agradeço a oportunidade, Anderson, João Paulo, e fico à disposição de vocês. Precisar qualquer coisa, estamos aí à disposição. Obrigado. Isso aí, professor. Agradeço aqui ao Anderson pela parceria na condução desse Plantcast. Agradeço de forma especial ao professor Daniel Debona aí pelo assunto compartilhado e as informações ricas passadas aí aos nossos ouvintes. Desta forma, nós encerramos mais um episódio do Plantcast. Até mais. Tchau, tchau. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.